Hoje nós vamos ler um texto relativamente curto. Versículos 1 e 2. Bora? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Por hoje é isso. Hoje é esse texto aí. E, cara, eu não costumo pegar textos muito curtos, assim. Acho que a gente consegue aproveitar mais se a gente ver uma visão mais panorâmica e tal. Quem era assim era Mike Lloyd Jones, né? Lloyd Jones, ele pegava uma palavra e tirava um sermão daquilo ali. Cara, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo. Mas hoje a gente vai ficar nesse texto por quê? Porque aqui já tem coisas bem importantes para a gente ver e que vão basicamente demandar o que a gente vai ver na sequência da carta. E vão dar o norte para nós. Então vamos lá. Essa é a primeira parte. Que vocês vão reparar que Colossenses está dividido em 4 partes principais, 4 blocos. E nós estamos na primeira parte. Os versículos 1 e 2 são a primeira parte, que é saudação e desejo de graça e paz aos crentes de Colossos. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita mais ou menos na mesma época que ele mandou para Éfeso, a carta de Efésios e a carta de Filemão. Tanto que ele mandou essas 3 cartas, muito provavelmente, pelas mãos de Tíquico, um bom nome para botar nos filhos, Tíquico e Onésimo. É outro nome bom, né? Só nome bom. A Bíblia tem uma imensidão de nomes para tu colocar nos seus filhos. Paulo colocou a carta na mão deles e disse, leva. E esses caras levaram, provavelmente as 3 foram juntas ou na mesma época. O que acontece aqui? Colossenses, a igreja em Colossenses, ela está passando pelo início de uma ameaça. Está começando a surgir uma ameaça ali na igreja e Paulo vai escrever já para dirimir isso, para extinguir isso aqui. A ideia dele ao escrever a carta aos Colossenses é impedir que essa ameaça chegue com mais força, chegue tomando conta da igreja. O que é isso? Basicamente, a gente vai ver isso no decorrer da carta. Há uma mistura ali, há uma mistura de fé, há uma força judaizante, há alguns irmãos, algumas pessoas que estão querendo que a igreja em Colossos volte a cumprir a lei. No entanto, não é só um povo o judeu que quer seguir a lei, não é só isso, mas eles estão mesclados, é uma miscelânea com práticas pagãs. O paganismo se misturou com o judaísmo e agora eles estão querendo colocar isso goela abaixo na igreja. Basicamente é isso aqui. E Paulo vai escrever essa carta justamente para impedir que isso ocorra, porque ele vai dizer na carta, e a gente vai ver isso no decorrer, que isso aí é ocorrência de forças demoníacas. São os demônios que estão agindo a fim de que a igreja seja influenciada e abandone o evangelho verdadeiro. O bom na carta, e eu amo isso aqui, é que Paulo ele não diminui a força, o poder maligno. As forças demoníacas, o poder das trevas não é reduzido. Paulo não diminui, sabe? Para tu não ficar com medinho deles. Não é tanto assim. Sabe quando tu vai falar com os filhinhos de noite antes de dormir? Meu filho, não precisa ter medo, Jesus está contigo. Sabe? Não é isso que Paulo está fazendo. Em nenhum momento ele reduz, ele diminui a força das trevas, os demônios. Mas, em contrapartida, ele vai fazer algo que, para mim, é o que nós precisamos no nosso tempo. Ele vai ampliar, ele vai maximizar e ele vai apontar para a supremacia de Cristo. Ele não vai reduzir, ele não vai diminuir a importância da ameaça demoníaca, o peso que tem esse risco, essa ameaça. No entanto, ele vai dar a devida noção, ele vai colocar as coisas em perspectiva. Proporcionalmente, isso é nada perto de Jesus. Essa é a ideia da carta aos Colossenses. Paulo vai fazer isso. E agora nós lemos esse pequeno trecho e Paulo começa falando sobre a autoridade apostólica. E eu quero que a gente pare aqui hoje e fique nesse texto. Para isso, eu quero que a gente veja 3 pontos essenciais da liderança e posicionamento da igreja. 3 pontos essenciais da liderança e o posicionamento da igreja. Vamos lá? Vamos trabalhar? Em primeiro lugar, primeiro ponto, a primeira questão aqui é a autoridade reconhecida. Versículo 1. Paulo, e quando eu digo versículo 1, eu parto do pressuposto de que tu está com a Bíblia aberta, ok? Não fecha a tua Bíblia. Mantém ela aberta e vai acompanhando para ver se eu não vou falar bobagem. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo começa se declarando o autor da carta. Eu acho legal aqui uma pequena observação em que ele está dizendo, gente, eu estou escrevendo a carta para vocês, tal, mas ele não elimina quem está com ele ali. Timóteo está junto. No entanto, pelo menos os caras que eu li, todos concordam que Timóteo não está escrevendo a carta como um coautor.
ele é um amanuense, ele é o secretário de Paulo, ele somente está redigindo, sabe? Paulo disse para Timóteo, abre o Word aí, eu vou ditar para ti, e tu só escreve o que eu vou falar. Basicamente é isso. Paulo, ele está dizendo o que vai ser escrito, Timóteo está redigindo, e no entanto Paulo coloca Timóteo junto. Eu acho fenomenal isso aqui. Paulo, ele não busca glória para si. Ele é o autor da carta, ele é um apóstolo, ele se declara apóstolo aqui, ele está dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. No entanto, ele não pega a glória só para ele. Ele sempre tem um pouquinho para os outros também. O que está acontecendo aqui? Paulo, o quê? Qual é a segunda palavra? Apóstolo. Detalhe, e aqui é importante para nós, porque a gente vive num período de muitos apóstolos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros apóstolos do Brasil é em Novo Hamburgo. Sabia disso? Não sabia? Sabia? O tio Nico, no livro Apóstolos, fala isso, inclusive. Ele menciona um dos primeiros apóstolos do Brasil é de Novo Hamburgo. Enfim, só uma curiosidade para ti. Paulo está dizendo o quê? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Só que tem um detalhe, ninguém se autodeclara, ninguém se denomina apóstolo por conta. Não existe isso na Escritura. Por isso que Paulo está dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não é o homem que tem a vontade de ser apóstolo e ponto, agora eu sou apóstolo. Não existe isso. Todos os apóstolos na Escritura, eles são por vontade de Cristo. E aqui nós estamos falando apóstolo, os apóstolos, tá? É os caras mesmo. Não estou falando o dom apostólico, sabe? Plantação de igreja, missão, evangelismo, não é isso. Eu estou falando o apóstolo raiz, o apóstolo mesmo, sabe? Então, Paulo, ele é esse apóstolo e ele está dizendo abertamente da vontade de Deus. Por quê? Porque essa liderança dele, essa autoridade dele vai fazer toda a diferença no conteúdo que ele vai apresentar. Quando ele está dizendo apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo assim, ó, gente, eu estou começando a apontar duas coisas para vocês. Primeiro, a autoridade com que eu estou falando. A autoridade que eu estou falando aqui, ela não é minha, eu recebi. Ainda assim, vocês têm que ouvir. Ainda assim, o que eu estou falando aqui precisa ser ouvido por vocês têm que prestar atenção. E segunda coisa, a segunda coisa para a qual ele está apontando, para Jesus. Paulo, ele geralmente vai fazer isso aqui. Ele fala e ele aponta para o Senhor. Ele fala e ele aponta para Jesus. E ele começa fazendo isso por quê? Porque, como eu falei no início, ele vai apontar para a supremacia de Cristo, lembram? Ele vai falar sobre o poder das trevas, ele vai falar sobre a ameaça da igreja, mas ele nunca deixa de apontar realmente para o que realmente importa, que é a supremacia de Cristo. Então, ele é apóstolo não porque ele quer, mas porque Jesus quer. E o fato de ele ser apóstolo porque Jesus quer, faz com que ele aponte para Jesus. E ele vai fazer isso durante a carta, mostrando isso para nós. Detalhe, aqui o termo apóstolo quer dizer pertencente a, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Aqui o termo grego aqui é bem importante, é pertencimento, ele é propriedade. Paulo está dizendo, eu não sou meu, eu sou de alguém, eu sou de Jesus. Ele pertence a Jesus e também ele vai dizer que ele é enviado, que é o significado do termo apóstolo, enviado. Ele foi enviado por Jesus. Mas, além disso, ele vai dizer, e o irmão Timóteo. Lembram? Versículo 1 ainda. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O que é isso? É a famosa saudação das cartas gregas. Paulo, ele tá tipo nós, sabe? Quando tu vai mandar um WhatsApp, oi, e aí? Sabe? Olá, tudo bem? A saudação na carta grega, ela é assim. Ela é assim, Paulo está seguindo um padrão aqui. Mas lembram que eu falei para vocês em Filipenses que Paulo ele segue um padrão grego, mas ele também dá uma pitada de Paulo. É uma carta paulina e ele vai sempre botar um pouquinho de Paulo ali. Por isso que a saudação termina, que a graça e a paz estejam com vocês. Ou seja, isso não tinha nas cartas, geralmente. Paulo que acrescenta. Mas por que ele coloca Timóteo junto aqui? Porque ele vai repartir isso. A carta possui uma autoridade que a igreja tem que observar. A igreja precisa entender que Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo estão enviando algo que é coberto, tem em si autoridade. É como se fosse o próprio apóstolo indo até a cidade, e a gente vai ver que, mais para frente que isso ainda não tinha acontecido, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente. Mas, no entanto, aquilo ali está revestido de autoridade. Entendeu? Então, por conta disso, Paulo escreve essa carta. Qual é a situação de Paulo? Paulo estava preso. Lembram? Efésios, Filemão, Paulo está preso. Colossenses, ele está preso. A gente vai ver isso mais para o final da carta. Agora, vai ter uma pequena discussão aqui, quando ele escreveu e onde ele estava. A situação da prisão a gente sabe. Mas qual prisão? Daí tem discussão, os caras ele tem que achar alguma coisa para discutir. E alguns vão dizer que era Éfeso, apesar de que em Éfeso ele não tem registro de prisão de Paulo. Tem na Judéia, né? Tem lá. E tem em Roma, que provavelmente é onde ele estava de fato.
Nós acreditamos, eu acredito que ele estava em Roma. Eu acredito por várias razões que ele estava em Roma. E isso vai dar para nós mais ou menos a época. Então a carta foi escrita em torno de 60 até estourando 62 depois de Cristo. Entendido? Certo? A questão aqui, para a gente entender e tu tem que prestar muita atenção nisso. Jesus dá líderes à igreja. Jesus concede, Efésios 4, versículo 8, se eu não me engano, Paulo fala isso, né? Que ele concedeu dons à igreja. E ele vai falar do apóstolo, profetas, pastor, mestre, enfim. A liderança da igreja é um dom de Deus, é um presente do Senhor. A verdade é que toda liderança na igreja, ela é revestida da autoridade de Jesus. Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás do governo? O governo é revestido de autoridade. Deus concedeu autoridade ao governo. No entanto, quando que ele deixa de ter isso? Quando ele se volta contra. Romanos 13, por exemplo. O governo deve beneficiar o bem e punir o mal. É por isso que ele porta a espada. O nosso governo está fazendo o contrário, é ou não é? Ele beneficia o mal e pune o bem. Ou seja, já não está mais debaixo da autoridade do Senhor. Ele serve ao trono de Satanás. Entendido? Aqui a autoridade é a mesma coisa. Enquanto está de acordo, seguindo a autoridade de Cristo, os líderes na igreja, eles são revestidos dessa autoridade de Cristo. Só que hoje a gente vive um período que as pessoas, elas não... A autoridade, ela tem sido minada. E muito por causa de maus líderes. Isso é verdade, eu não estou negando a importância disso. A gente vive um período de péssimos líderes. Líderes que abusam, líderes que mentem, líderes que se aproveitam e por aí vai. No entanto, isso não diminui a autoridade dos bons, daqueles que obedecem o Senhor. Amém para isso? O que Paulo está querendo dizer aqui é que a autoridade dele vem de Jesus. No entanto, nós entendemos que isso vai adiante, porque nós não temos mais nenhum apóstolo vivo. Ou seja, a autoridade da igreja pertence aos líderes. É por isso que, em Timóteo, por exemplo, Paulo vai falar o governo da igreja. O termo é esse, aqueles que governam a igreja. Só que hoje falar isso é complicado, né? Não, onde já se viu? O líder não pode ser assim. Eu me sinto mal, e por aí vai. E aí vira essa chafurda. No entanto, eu estou falando que o líder segue a autoridade de Jesus. Por quê? Porque a liderança na igreja, ela é concedida por Jesus para protegê-la dos perigos e fazê-la crescer. É isso que nós estamos vendo nessa carta. A carta aos Colossenses foi escrita para proteger os crentes, para livrar eles ensinando corretamente, para que o falso ensino não chegue, não tome conta e não perverta, e também para que os crentes, uma vez protegidos, cresçam. Amém? A minha pergunta para ti é, tu tem buscado crescer para que tu possa começar a tomar conta de outros? Tu tem buscado crescer no Senhor para que tu possa começar a liderar alguma coisa, para que tu possa assumir outros, responsabilidade por outros, cuidado por outros, pastoreio de outros? Sim ou não? Isso tu tem que responder para ti, porque o crescimento, ele envolve cuidado de outros. Eu falo para os homens aqui seguido. Os caras eles já não aguentam mais ouvir isso aqui. A diferença de um menino para um homem é essa. O menino, ele precisa ser cuidado. Meninos precisam, sim, estar no colo, ele precisa ter a fralda trocada, ele precisa estar junto com o pai o tempo todo. Tu não vai deixar um menino sair na rua sozinho. Qual a diferença? É que quando ele cresce, ele vai tendo mais responsabilidade. E aí ele passa a cuidar das suas próprias coisas. Agora, esse brinquedo é teu, toma conta dele. Se tu perder, é contigo. Como é que foi a nota na escola? Tu tá fazendo o trabalho que deveria estar fazendo para a aula? A responsabilidade dele já aumentou um pouquinho. Depois ele vai aumentar um pouco mais, ele começa a trabalhar. Ele começa a ir atrás de um emprego, uma faculdade. Até que ele casa e Deus dá uma esposa para ele cuidar. Ele terá filhos, Deus dará filhos para que ele cuide. Essa é a diferença de um homem para um menino. O cristão, conforme ele cresce, ele precisa demonstrar isso assumindo responsabilidades, até ao ponto de começar a cuidar de outros. Tu não pode estar satisfeito enquanto tu está na mesma coisa a tua vida inteira. Eu não estou dizendo que todos vão ser líderes, eu não estou dizendo que todos vão ser pastores, eu não estou dizendo que todos vão liderar um GC, Não, mas tu tem que buscar crescer no Senhor. E conforme tu cresce, tu vai perceber que tu te sente mais responsável por algumas coisas. Amém? Em segundo lugar, o segundo ponto essencial aqui é que a identidade é definida. Paulo lida com uma identidade dos cristãos muito definida. Versículo 2, leia comigo. A primeira parte do versículo. Então Paulo está em Timóteo, ok? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo está dizendo aqui que ele sabe para quem ele está escrevendo. E mais do que isso, ele quer que a igreja saiba
Quem são eles? Que nós precisamos ter essa noção de quem nós somos. O destinatário de Paulo são os santos e fiéis. Lembram? Santos, eu já expliquei. Santo é separado. Santo é algo que foi separado para alguma função. Foi santificado, foi separado. A ideia é, os crentes em Colossos, eles haviam sido separados do mundo. Eles foram santificados, eles são santos. Nós não cremos em santos só depois de mortos, entendeu? A gente adianta um pouquinho a questão. A gente é santo em vida, não precisa morrer para ser santo. Principalmente fazer um negocinho de gesso teu. Não precisa isso. Tá? A gente entende que nós somos santos. Nós somos separados. Paulo está escrevendo aos Colossenses e ele está dizendo aos santos, aos que foram separados. E fiéis, ou seja, aos leais a Jesus, aos crentes sinceros de coração. Aqui tem um teólogo que comentando esse texto, ele fala, a noção de fiel aqui está relacionada a permanecer leal a Jesus por meio, presta atenção, por meio de uma atitude interior de confiança em Jesus, bem como por atos exteriores de fidelidade a Ele, que procedem dessa confiança. Então não é uma confiança só aqui dentro, sabe? Eu confio no Senhor. Sério? Nunca reparei. Nunca tinha percebido. Porque não existe isso no bem da verdade. Fiéis aqui são crentes que confiam no Senhor internamente, seu coração está fundamentado em Jesus, e isso é demonstrado por meio das suas atitudes. As ações que tu toma, as decisões que tu toma, aquilo que tu fala, aquilo que tu pensa, conforme tu age, é determinado pela forma como tu confia. Se tu confia em Jesus, as tuas atitudes darão prova disso. Mas além disso, Paulo vai adiante, ele chama os crentes de irmãos. Ele está dizendo o que então? Que eles são uma? Quem arrisca? Família. Eles são uma família. Veja, depois, mais adiante, a gente vai ver isso aqui. Paulo não conhecia eles. Paulo nunca tinha ido a Colossos. Paulo não conhecia, ele nunca tinha visto eles lá. E ainda assim, ele sabe e ele quer que eles saibam que eles são uma família. Não é à toa que ele inicia, e cara, lembra que eu falei, Paulo não desperdiça palavras? Ele inicia no versículo 1 falando Paulo e o irmão Timóteo. Por quê? Porque ele já está dando essa noção. Porque ele está deixando um gancho para depois amarrar com os irmãos de Colossos. Ele está mostrando, nós e vocês, gente, é uma família, nós estamos juntos. Eu nunca te vi, Paulo, mas a gente é uma família igual. A gente é uma família. Nós somos uma família. Em Cristo, nós somos uma família. Nós somos uma família cujos elos espirituais transcendem, ultrapassam os vínculos da família física, a família biológica. Amém para isso? Amém? A família da fé, ela tem um vínculo muito mais forte. O Espírito Santo, que é esse vínculo, é muito mais forte do que o teu sangue, o laço sanguíneo que tu tem com teus parentes. Tu entende por que tu tem que valorizar isso aqui? Tu entende por que a igreja tem que ser valorizada? Tu entende por que a igreja tem que ser algo que está diante de ti como prioritário? Tem que ser algo pelo qual tu morre. Ou se não morrer, pelo menos tu gasta a tua vida. Porque um dia tu vai chegar diante do Senhor e ele vai dizer, cara, tu serviu tua família? Sim. Bom, cara, assim, eu fiz tudo o que eu podia. Eu me gastei. Minha família, eu deixei minha família com casa, com carro, com uma boa pensão. Minha esposa nem quer casar agora para não perder a pensão. Hoje assim no Brasil, enfim. Eu deixei com uma herança para os meus filhos, a faculdade paga, eu deixei tudo certo. Tá aí, pela igreja, o que tu fez? Entendeu? Amém ou não amém? É meio complicadinho falar, né? Porque hoje a gente vive num período em que tu tem que alcançar teu primeiro milhão aos 18 anos de idade. A gente vive num período em que tu tem que ter pelo menos algumas centenas de milhares de seguidores no Instagram e TikTok. Teus vídeos no YouTube tem que bater X visualizações, senão a coisa não tá boa. E a igreja? E como é que fica a igreja? A gente tem a tendência e a cultura, o mundo vai fazer com que isso chegue até nós como uma força de obrigação, em que tu tem que alcançar essas coisas urgentemente, e a igreja vai ficando. A igreja vai sendo deixada de lado. Nós deveríamos, então, e aqui eu quero ampliar um pouquinho mais, a igreja, é óbvio, igreja local, mas também as outras. Por quê? Porque Paulo está longe, ele não está em Colossas. Ele não estava na igreja local colossense. E ele está se comunicando com os irmãos e tem comunhão com eles e chama de família. Então nós deveríamos ser um pouquinho mais amorosos também com os outros irmãos de correntes teológicas diferentes. Porque, afinal de contas, a gente vive um período em que pentecostais debocham dos dos presbiterianos. A gente vive num período em que presbiteriano debocha dos pentecostais e a labachuriana, né? É ou não é? Eu estou mentindo? Nesse meio tempo, tem uns debochando do worship, que é uma nota só.
E aí a coisa fica assim e vai se criando um clima tenso, sabe? Tipo o Beira-Rio ontem. Vocês viram, né? Os colorados brigando por causa que tiraram uma foto com o goleiro do Grêmio. Enfim, papo para outro café. O que acontece? Nós temos que olhar os outros irmãos como com um olhar mais amoroso. O Wayne Gruden, os irmãos que leram com a gente aqui, teve alguns aqui que foram até o fim, perseveraram. O Wayne Gruden, quando estava falando sobre cessacionismo e continuismo, ele fala isso. Um deveria olhar para o outro com um olhar um pouco mais amoroso. Nós deveríamos olhar com um olhar um pouco mais amoroso, a ponto de que o irmão deve ter algo a me ensinar. Um deve querer aprender com o outro. E a gente está vendo isso aqui. Paulo nunca tinha visto os crentes de Colossos. E ainda assim ele está lidando com uma família. Eles são um na fé. Colossos, eu expliquei para vocês no primeiro sermão do ano, ficava na região da Frígia. Era uma província romana da Ásia Menor. Mais ou menos a 24 quilômetros de Hierápolis e 18 de Laodiceia. Em torno de 160 quilômetros, 161 de Éfeso, que foi onde Paulo permaneceu um bom tempo lá e teve várias oportunidades. No entanto, a própria cidade de Colossos, por si, ela não era muito, sabe, não era tão importante assim, ela não era muito, não tinha muita influência, ela era uma cidade da província romana, mas ok, uma cidade comumzinha assim, normal. No entanto, Paulo demonstra esse amor, esse zelo por aquela igreja, escrevendo a eles, mesmo não sendo uma igreja e uma cidade muito expressiva, porque o auge da cidade já tinha passado. Colossos foi destruída por um terremoto. E o auge tinha ficado, já tinha passado. E Paulo ainda assim, ele se importa com eles e ele escreve a eles. Porque ele tem esse zelo, eles são uma família. Ele sabe que mesmo que a cidade não seja das mais importantes do império, ainda assim, lá Deus tem os seus eleitos. Lá Deus tem os seus filhos. Lá Deus tem o seu povo. E Paulo não pode menosprezar isso. Assim nós não podemos menosprezar os irmãos. Sejam eles quais forem, desde que sejam irmãos. O mais legal disso aqui, para mim, é que Paulo escreve assim, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, né? É ou não é? Só que no grego, a ordem ela é um pouquinho invertida. Paulo está dizendo assim, em Cristo aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. Tu percebe? Ele está amarrando. Ele tá amarrando as duas pontas. Em Cristo aos santos e fiéis que estão em Colossos. Em Cristo, em Colossos. Por quê? Porque em Cristo vai ser a grande situação, o grande contexto em que Paulo vai falar da igreja durante a carta. Nós estamos em Cristo, mas eles estão em Colossos. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos em Novo Hamburgo. Nós estamos em Cristo, mas nós somos cidadãos aqui ainda. Nós somos cidadãos aqui. Nós estamos em Cristo e nós temos um dever a cumprir aqui. O local em que nós estamos assentados é nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo. No entanto, aqui é o nosso local de missão. Aqui é o lugar em que nós vamos desempenhar a cidadania do céu. Colossos não era uma cidade chamativa. Ela havia sido economicamente importante no passado. Mas agora ela já não era mais, havia sido destruída e Laodiceia era a cidade mais importante. Lembra, eu falei isso em Apocalipse, quando eu preguei no primeiro sermão do ano. Ainda assim, ela não é menos digna de cuidado, de zelo. Paulo não plantou aquela igreja, ele não conhecia eles pessoalmente, ainda assim ele tem um zelo pastoral muito grande com eles. Ainda assim ele tem um amor que não pode ser ignorado, que não pode ser desprezado. A verdade é que Paulo quer que eles saibam, eles são santos e fiéis irmãos. A gente tem que ter essa noção. Nós somos santos e fiéis. E uma família. Amém? Nós somos santos, separados por Deus. E fiéis. Precisamos manter o nosso coração apegado a Cristo. E nós somos uma família. Essa é a grande realidade para nós. E nada mais importa do que isso aqui. Em terceiro lugar, a terceira razão, o terceiro ponto essencial é o objetivo apostólico. Segunda parte do versículo 2. Que a graça e a paz de nosso Deus... Não, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Eu comentei na introdução, Paulo está escrevendo porque tem um falso ensino adentrando a igreja. Tem um falso ensino agora invadindo os portões da igreja. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Epáfras, que é quem plantou a igreja, ele ensinou devidamente. A gente vai ver isso nos próximos sermões agora, nas próximas semanas. Epáfras, ele planta aquela igreja ali, ele foi um aprendiz de Paulo, ele foi enviado a Colossos e ele planta a igreja. Ele era de lá, provavelmente, mas, enfim.
ele planta a igreja lá. E nós vamos ver na carta que o ensino de Epáfras, ele era correto, ele ensinou devidamente. Só que esse ensino agora está sendo ameaçado, está sendo agredido por um falso ensino. Paulo agora ele está percebendo isso. Por quê? Porque ele vai receber notícias do próprio Epáfras e ele vai ter que fazer algo com relação a isso aqui. E Paulo tem um objetivo, ele é apóstolo, ele é pastor deles. Mesmo que à distância, ele tenha esse cuidado pastoral. E ele não pode deixar assim. A verdade é que nós precisamos ter um objetivo. O que a gente tem que aprender aqui com Paulo é isso. Nós temos que perceber as coisas à volta e ter um objetivo fixo, definido. Nós temos que entender isso aqui. O falso ensino judaico, que era uma visão distorcida da lei, do templo, está agora associado com uma falsa doutrina pagã. E isso está invadindo a igreja. E Paulo escreve para eles com esse objetivo, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Não o falso ensino, não a falsa doutrina, não o ensino de demônios, mas o de Deus. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Basicamente, eu já falei isso aqui rapidamente, mas enfim, para que tu entenda. Colossenses é basicamente o Ctrl V de Efésios. Efésios é o Ctrl C e Colossenses o Ctrl V. É uma cópia. Qual a diferença? A diferença é que Efésios é uma carta circular. Eu não sei se tu sabe o que é isso, mas carta circular era uma carta que Paulo escrevia e ele mandava, tem que percorrer por todas as igrejas, tá? Leiam ela, terminou de ler, tá, faz uma cópia ou manda ela sair mesmo para a próxima. É uma carta circular. Efésios é assim. Colossenses muda um pouquinho, por quê? Porque ela não é uma carta circular. Efésios, Paulo não vai tratar de ameaças à igreja. Paulo não vai tratar sobre isso, porque é uma carta circular. Cada igreja tinha o seu problema, cada igreja tinha o seu contexto. Colossenses é diferente. Em Colossenses, eles estão sendo ameaçados. O falso ensino está chegando. E Paulo vai ver isso, e ele vai pegar o que ele escreveu aos Efésios, e ele vai agora aplicar à igreja colossense. Ele vai pegar o que ele falou aos Efésios, o conteúdo dele, e ele vai agora aplicar. É uma aplicação das verdades cristãs. Por quê? Porque Paulo tem um objetivo. O objetivo apostólico. E essa é a conclusão da saudação. Lembra que eu falei que a saudação, no estilo grego, ela seguia um padrão? Só que Paulo ele dá uma pitada de Paulo. Essa é a pitada de Paulo. Paulo encerra a saudação dele dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E aqui, de novo, Paulo está linkando com a família. De Deus, nosso Pai. Ele é pai de vocês e é pai meu. Paulo está mostrando, é porque nós somos uma família, é porque eu sou um irmão mais velho, é porque eu tenho responsabilidade por vocês, que eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que cuidar de vocês. Por isso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. O que está ocorrendo aqui é Paulo explicando no restante da carta, as outras 3 sessões da carta, que a gente vai ver da semana que vem em diante, são uma explicação, é uma extensão. Paulo vai ampliar o que ele quer dizer com a graça e a paz de Deus com vocês. A carta de Paulo aos Colossenses, então, será um objetivo, terá por objetivo que os crentes de Colossos vivam debaixo dessa graça e dessa paz de Deus. E a única forma de nós termos isso é em Cristo Jesus. Amém? A única forma de nós termos isso é em Cristo. Grava isso aqui. Em Cristo vai fazer toda a diferença na carta. Em Cristo vai fazer toda a diferença na carta. Porque nós só temos paz, nós só temos graça mediante o nome do Senhor Jesus. Mediante o nosso Senhor, que nós vimos semana passada, que morreu por nós e ressuscitou por nós. É mediante a graça dele que nós vivemos. É debaixo da graça dele que nós vivemos. Isso aqui é o que faz com que a gente viva vidas separadas, santos, em Colossos. Isso é o que faz com que a gente viva vidas separadas, santificadas, nós somos santos, em Novo Hamburgo. É a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu quero encerrar, indo para o final já, eu quero que a gente analise rapidamente 5 semelhanças da igreja de Colossos com a igreja atual. 5 semelhanças. Primeira delas, falsos ensinos sempre estão à espreita. Falsos ensinos sempre estão à espreita. Não há uma igreja no mundo, não há uma igreja cristã que não tenha, de alguma forma, em alguma medida, alguma ameaça circundando. Não tem uma igreja no mundo que não tenha algum falso ensino. Isso quer dizer que nós precisamos manter vigilância e estar sempre em oração. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser lembrados e manter em mente de que falsos ensinos estão sempre à espreita.
Nós temos que vigiar e orar. Amém? Eu achei fenomenal. Quarta-feira eu cheguei aqui para a reunião de homens. Os irmãos estavam aqui ajoelhados, orando. Cara, que coisa linda isso. Que coisa linda isso aqui. Nós precisamos de mais reuniões de oração. Nós precisamos de mais tempo orando. Nós precisamos que a oração seja intensificada. Porque a nossa época abandonou essa prática. Em segundo lugar, a segunda semelhança da igreja de Colossos com a de hoje é o sincretismo religioso. Que também é uma coisa que continua. Tu vai ver, cara, vai ler o Antigo Testamento, vai ler os livros de Reis e Crônicas, sincretismo religioso direto. O rei tal derrubou os altos, mas ainda assim lá nos montes continuaram adorando os falsos deuses. O cara, ele reformou o templo, mas ainda assim nos altos continuavam adorando. É sincretismo religioso o tempo todo, e a nossa época não é diferente. Hoje nós temos, cara, tu deve ter na família, deve ter algum colega de trabalho, alguém tu deve conhecer. A pessoa ela é católica, mas ela vai na sessão espírita na segunda-feira. Ela vai na missa no domingo, mas na segunda ela dá uma passadinha lá na sessão espírita. A pessoa, ela começa a semana, Luana Piovani, né? A mulher envelheceu e ela quer se manter em alta, então ela vai falar bobagens para manter-se na mídia. Ela se disse evangélica e macumbeira. Esse é o exemplo típico da vida das pessoas na nossa época. Da fé que as pessoas têm na nossa época. Evangélica e macumbeira. Como assim? Como assim? A nossa época é marcada também por um sincretismo religioso. E isso pode invadir a igreja. O problema é quando esse falso ensino que está à nossa volta começa a invadir a igreja. Em terceiro lugar, um detalhe ainda sobre o sincretismo religioso, que nós vamos ver durante a carta de Paulo aos Colossenses. Todo ensino que não é puro, ele é um perigo, ele é uma heresia. Ou, melhor dizendo, toda mistura polui o que é puro. Por isso que Paulo vai apontar para Jesus e Jesus unicamente. Porque qualquer outra coisa associada com Jesus, poluiu. Misturou, poluiu. É Jesus apenas. É Jesus somente. Terceiro lugar. A terceira semelhança é Cristo apresentado de maneira personalizada. Hoje tem vários Jesus. Hoje tem vários, inúmeros Jesus. Ah, a pessoa, não, Jesus que eu conheço, cara, não, é que eu não estou falando desse. Eu estou falando da Bíblia. É diferente. O que tu está dizendo não é o mesmo. Então, Jesus ele está sendo apresentado de forma personalizada. Tu quer ver um exemplo? Faz esse teste de semana. Aplica o sermão durante a semana. Vai em alguma pessoa e pergunta quem é Jesus. Faz isso. Pergunta para um colega de trabalho, pergunta para um familiar teu, pergunta para um crente quem é Jesus. E anote as respostas. Faz esse favor para nós. Anota as respostas, manda no grupo da igreja. Diz, fulano, ou nem precisa dizer nome, um colega de trabalho disse que Jesus é. E aí tu vai ver as preciosidades que surgem. As pérolas espirituais que surgem. Por quê? Porque Jesus ele é hoje apresentado de forma personalizada. É por isso que no terceiro sermão, sem ser semana que vem no outro, a gente vai ver isso, Paulo vai dizer que nós devemos crescer no conhecimento de Cristo. Colossenses 1:10, Paulo vai falar sobre isso. Nós temos que crescer no conhecimento. Ou seja, tu tem que conhecer Jesus. Tu não pode crer em Jesus e passar a tua vida sem estar apegado a Ele, conhecendo Ele mais e mais. Amém? Em quarto lugar, a quarta semelhança da igreja de Colossos com a nossa época, com a igreja atual, é o pragmatismo espiritual. E a gente vive isso hoje. Tu vai perceber durante a carta aos Colossenses que o ensino estava sendo o quê? Tu tem que fazer alguma coisa para conseguir tal coisa. Tu faz tal coisa e aí tu pode tal coisa. Sabe? É um pragmatismo religioso. A nossa época não é diferente. Cara, vai numa livraria e pesquisa na área de livros cristãos quantos lá vão ter títulos com número. Faz isso. Título com número. Vai ter 3 passos para isso, 7 passos, porque 21, não sei, vai ter. Hoje é isso. Pragmatismo religioso. Tu quer se dar bem no ano, então tu precisa dos teus 12 primeiros dias sendo como oferta ao Senhor. E aí tu vai fazer uma campanha de 12 cultos, para que aquele ano tenha um dia para cada mês, tu tenha prosperidade, tu tenha bênçãos, tu tenha. E aí vai. E aí cidade tem limite, essas coisas aí não. Entendeu? Pragmatismo religioso. Tu quer conquistar alguma coisa do Senhor? Então tira 30 dias de oração. Tu quer ganhar aquele emprego que tu está buscando? Então tu precisa fazer. E aí tu vai ver a receita para tu alcançar o sucesso. Não é graça, é pragmatismo. Tu tem que fazer algo para conquistar.
Fazer dar certo. E Paulo vai mostrar para nós que Cristo basta. Cristo é o suficiente. Em quinto lugar, a quinta semelhança da igreja de Colossos com a igreja atual é que graça e paz são essenciais para a vida. A carta, ela começa e ela termina com a graça. Paulo começa dizendo que a graça e a paz do Senhor, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E ele vai terminar a carta desejando graça e dizendo que a graça esteja. Nós precisamos de graça na vida. Se não for a graça do Senhor, nós estamos ralados. Nós precisamos de graça. Nós precisamos que Deus intervenha em nossa vida graciosamente. Nós precisamos disso, não é que a gente quer. Não é só isso, é além. Nós precisamos da graça de Deus. Para isso, Paulo vai tentar fazer, durante a carta, com que os crentes de Colossos tenham a melhor visão e mais elevada visão de Jesus. É por causa da graça que agora nós temos que buscar isso. E eu quero que nós tenhamos isso aqui na Soma. E eu quero que a gente tenha durante esse período e depois. Cara, a gente vai ter eleição esse ano, vai ter discussão, tem Copa do Mundo, tu vai ver o inferno que vai ser. Mas independente dessas coisas, nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Nós precisamos ver Jesus em toda a sua supremacia, em toda a sua excelência, em toda a sua exaltação. É isso que nós precisamos, ter uma visão exaltada de Cristo e deleitar-nos nele. Agora eu quero, aí sim eu vou encerrar, prometo, tá? 6 lições, nossa, 6, daí eu quero 6 lições de Colossos para a Soma. 6 lições que nós, aqui na Soma, temos que aprender com a igreja de Colossos. Primeira delas, como igreja, nós precisamos ser relevantes no nosso contexto. A igreja precisa ter relevância onde ela está inserida. Veja, Colossos, eu falei, é uma cidade simples. Muito provavelmente, ela não seria mencionada em nenhum lugar do Novo Testamento não fosse por isso. Não fosse por essa situação aqui. Ela era uma cidade simples, era uma cidade sem importância já. E provavelmente ela nunca seria mencionada se não fosse por isso aqui. O que está acontecendo aqui é que a igreja está na cidade. E por conta da igreja estar na cidade, a gente conhece Colossos. Não fosse a igreja naquela cidade, a gente nem talvez nunca ouviria sobre Colossos. Tanto que, tu sabia que Colossos até hoje, ela continua sem escavações? As pessoas não têm nem interesse em ir lá escavar a cidade, saber, tentar conhecer mais o contexto arqueológico e nada disso. Tá lá, tá lá. Foi uma cidade que foi se diminuindo, foi se esvaindo, perdendo importância, até o ponto de morrer. Se não fosse pela igreja naquela cidade, nós talvez nunca ouviríamos sobre essa cidade. Nós precisamos ter relevância na cidade que nós estamos. Nós precisamos ter relevância no contexto em que a gente está inserido. A gente precisa fazer diferença aqui. Eu já falei isso outras vezes. A nossa ideia, o que a gente tem em mente é, os vizinhos aqui, eles precisam lamentar se algum dia nós sairmos daqui. Eles têm que lamentar. Eles têm que, poxa, cara, mas que pena que mudaram, né? Pô, que pena, cara. Que triste. Que foram para o prédio maior, amém. Que foram para outro lugar, mas que pena, né? Era tão bom eles ali. É isso que nós temos que fazer. Não é isso que nós temos que querer, é isso que nós temos que fazer. A nossa ideia, nosso objetivo é esse. Segundo lugar, segunda lição que a gente aprende com Colossos. O ministério é algo que leva tempo. Lembram? Eu falei para vocês, não foi Paulo que plantou, foi Epáfras. Só que Epáfras conheceu Paulo provavelmente em Éfeso, a 160 quilômetros de distância. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? 3 anos. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, ensinando, pregando, pastoreando. Aí ele mandou Epáfras. E aí Epáfras foi e plantou a igreja lá em Colossos. Ministério leva tempo. Ministério leva tempo. É por causa do pragmatismo religioso que a gente é acostumado com coisas rápidas. Tu está acostumado com rede social, notícia chegando em cima da hora, imediatamente, e aí tu quer as coisas para ontem. Aí a gente é acostumado com fast food, tu pede no iFood ali, uma coisa vem rapidão, e aí tu acha que tudo é assim. Ministério leva tempo. Não existe ministério cristão. Não existe na Bíblia ministério que tenha sido algo rápido, meteórico. Amém? Em terceiro lugar, Deus não usa apenas apóstolo para pastor ou obreiro integrado. A terceira lição é que Deus não usa somente apóstolo, pastor ou obreiro integrado. Colossenses foi escrito em que contexto de Paulo? Ele estava onde? Oi? Prisão. Paulo estava preso. E a igreja estava lá.
A igreja estava lá, bombando. Até com umas besteiras entrando na igreja. Mas estava lá. O que acontece? Cara, a igreja não dependia de Paulo presencialmente. A carta é um exemplo que Paulo não precisava estar lá. A igreja estava acontecendo. A igreja não precisa somente de pastor, apóstolo ou um obreiro integrado, sabe? A pessoa que fica 24 horas trabalhando para a igreja. A igreja ocorre, a igreja vive, a igreja se desenvolve por cada membro. Tu é um missionário. Eu já falei aqui, por que nós não temos um departamento e nunca teremos um departamento de missão? Porque todo crente aqui é um missionário. Todos nós somos missionários. Não existe, então, somente um que é responsável por fazer com que a igreja se desenvolva, aconteça, a igreja nasce, cresce e... Não. É todos. É o envolvimento de todos. É o comprometimento de todos. Paulo estava preso e nesse meio tempo a igreja de Colossos nasceu, cresceu, e estava acontecendo, e surgiram pastores. Deus deu pastores à igreja lá, enquanto tudo isso Paulo estava preso. Em quarto lugar, Deus quer alcançar as cidades menores da volta por meio da soma. Deus quer alcançar as cidades da volta. Paulo estava em Éfeso, uma das principais. Ele não foi a Colossos, mas o ministério dele alcançou. O ministério dele alcançou a cidade de Colossos. Nós precisamos querer que o nosso ministério alcance outros, alcance a volta, a região. Não só aqui, não só o bairro aqui, não só os vizinhos aqui. Nós precisamos querer que alcance outros. Cara, eu acho fenomenal o fato de nós já termos um ponto de pregação. Nós temos 2 anos e nós temos um ponto de pregação com vistas a uma plantação. Nós já estamos pensando numa plantação de igreja, nós já estamos alcançando, então. Isso é fruto de graça. Isso é graça. Não é mérito nosso. É Deus fazendo por meio de nós. E a gente precisa querer continuar fazendo, entendeu? Não vai parar por aí. Só que a gente precisa querer isso, alcançar. Por isso que nós temos que ser missionários. Lembra que Spurgeon falou? Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Acho fenomenal essa frase. Em quinto lugar. A quinta lição que a gente aprende com a igreja de Colossos é que as heresias são um perigo. Mas quando nós as combatemos biblicamente, nós somos fortalecidos. A carta de Paulo foi escrita para combater uma heresia. Ok? Falso ensino. Amém? E para aquele momento fortaleceu a igreja. Mas não parou lá. Como que a gente sabe? Porque a gente está lendo Colossenses e sendo fortalecido. Você entendeu? Nós estamos lendo Colossenses hoje e sendo fortalecidos. Aquele falso ensino lá era horrível. Distanciava de Cristo. Abafava a visão da supremacia de Cristo. Mas ainda assim, quando lidado de forma correta, bíblica, quando combatido de forma bíblica, fortalece. Falsos ensinos estão à nossa volta, estão à espreita. Lembra que eu falei? Ainda assim, se nós estivermos vigilantes, se nós vigiarmos, e se nós estivermos preparados biblicamente para combater, nós somos fortalecidos. Calvino disse assim, comentando sobre isso aqui. Havia 3 cidades vizinhas na Frígia que Paulo menciona nessa carta. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Orósio relata que durante o governo do imperador Nero, Colossos foi destruída por um terremoto. Consequentemente, não muito depois que essa carta foi escrita, 3 igrejas de grande renome pereceram, por uma ocorrência tão pesarosa quanto terrível. Um espelho verdadeiramente brilhante do juízo divino, se tivermos olhos para enxergar. Os colossenses tinham sido, de fato, não por Paulo, mas com fidelidade e pureza por Epáfras e outros ministros, instruídos no evangelho. Mas imediatamente depois, Satanás semeou o seu joio, segundo o seu modo costumeiro e invariável, para que pudesse distorcer ali a verdadeira fé. Se a gente estiver preparado biblicamente, fortalecido na Escritura, cheio do Espírito Santo, nós estaremos fortalecidos. E aí o falso ensino pode vir. E aí nós estamos preparados. A questão é, o quanto nós estamos nos fortalecendo na palavra? A questão é o quanto isso aqui importa no nosso dia a dia, a ponto de que o falso ensino não vai surgir na tua frente com um demônio todo vermelho, com um tridente, um rabinho, te ensinando, vou te ensinar a odiar Jesus. Não! E a gente vai ver durante a carta aos Colossenses que o falso ensino ele é sorrateiro. Ele é muito sorrateiro. Ele surge com uma sutilidade quase imperceptível, que se tu não tiver preparo bíblico, tu vai ser enredado.
E nós precisamos saber resistir com base na palavra de Deus. Então engula isso aqui. Engole isso aqui. Te aprofunda nisso aqui. Leia, leia, leia. Decore, medite. Rumine isso aqui. Amém? E último. A última lição que nós aprendemos. Colossos não existe mais, mas tem um legado. Uma carta canônica. A verdade é que tanto a cidade quanto a igreja de Colossos morreram. Morreram. A igreja de Colossos nos deixou um legado, que foi a carta. Por causa daquela igreja que nós temos a carta aos Colossenses. A questão é, em algum dia que demore anos, que Deus queira que leve muito tempo, mas em algum dia Soma vai morrer. Sim, é verdade. Infelizmente. Esse é o ciclo. Nasce, cresce, envelhece, morre. Em algum dia, em algum momento, a Soma vai morrer. Qual vai ser o legado que nós vamos deixar? Que tipo de legado nós vamos deixar? O que acontecerá depois? As pessoas vão lembrar de nós como? Como que nós seremos lembrados quando já não tiver mais a plaquinha Soma? E que queira Deus que leve centenas de anos, enfim, sabe-se lá quanto, até Jesus voltar, mas em algum momento ela não vai existir mais. E aí, qual será o nosso legado? Que no mínimo as pessoas possam olhar para nós e ver que, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer problema, dificuldade, apesar de qualquer defeito, a Soma é uma igreja formada por pessoas que têm uma visão exaltada de Cristo. Que apesar de qualquer coisa, que independente de qualquer coisa, nós sejamos lembrados por sermos uma igreja que tem Cristo exaltado, uma visão exaltada do Senhor. Porque afinal de contas, é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa de Jesus, é para Jesus. Porque é tudo sobre Jesus, não sobre nós. Nós não plantamos uma igreja para ter um ministério legalzinho. Nós não plantamos igreja aqui para ter, sabe, um grupinho de pessoas que se reúnem todo domingo e são uma famíliazinha e é tudo inho. Não. Nós plantamos uma igreja para o nome de Jesus ser exaltado. É isso que nós queremos. Fica de pé. Eu quero que tu levante glorificando o nome do Senhor, porque afinal de contas, se nós estamos inseridos na igreja, se nós pertencemos a uma igreja, isso é graça. É porque, afinal de contas, Deus quer que nós tenhamos e vivamos debaixo da graça e a paz dEle. E nós temos que querer isso aqui. E nós temos que buscar isso aqui. E é por isso que nós vamos estudar Colossenses durante as próximas semanas. Para que a gente entenda o que é a graça e a paz do Senhor. E a gente viva sob a graça do Senhor. E viva conforme Deus quer que nós vivamos. Amém? Amém mesmo? Vamos inclinar a cabeça e orar? Eu quero que tu comece orando ao Senhor. Reconheça que tu precisa dEle. Reconheça ao Senhor que tu depende dEle. Reconheça a Deus que, se não for Ele, em nossa vida, nós estamos enredados. Confesse ao Senhor. Diga para Ele. Declare ao Senhor a necessidade que tu tem dEle. Nós precisamos nos posicionar. O mundo que a gente vive é complicado demais e a igreja precisa se posicionar. Não é momento para nós sermos omissos, mas nós somente faremos isso com a presença e a habitação do Senhor em nós, cheios do Espírito Santo. Não adianta tu querer se posicionar politicamente, tu precisa se posicionar como cristão, como cidadão do céu. Alguém que está em Novo Hamburgo, mas está em Cristo. Alguém que está aqui na região, mas está em Cristo. Reconheça o Senhor, levanta a tua voz em oração e diga ao Senhor, diga palavras de dependência a Ele, que tu depende dEle, que tu precisa dEle, que se não for Ele na tua vida, tu está perdido, perdida. Ah, Deus, nós queremos chegar na tua presença neste momento. Pai amado, nós queremos rogar a Ti, Senhor, que Tu habite em nós, que Tu nos encha com Teu bendito Espírito Santo. Nós somos dependentes Teu, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos separados por Ti para vivermos como Tu quer, mas muitas vezes nessa vida nós somos enredados por falsos ensinos, por ensinos que tentam distorcer a nossa fé, arrebatar a nossa fé, nos distanciar do Senhor, fazer com que tenhamos uma visão menorizada de Jesus, uma visão rebaixada de Jesus. Torne-nos, Senhor, a ver Jesus em toda a sua excelência, em toda a sua majestade, em toda a sua soberania. Ah, Senhor, vem neste momento, agora, Senhor, invada os nossos corações.
Invada os nossos corações e conceda-nos, Senhor, uma visão espiritual do Cristo exaltado. Dá-nos uma visão espiritual de Cristo em toda a sua excelência e majestade. Dá-nos, Senhor, uma visão macro de Jesus, porque quando nós vemos Jesus exaltado, os poderes das trevas são colocados como nada. Ajude-nos, Senhor, porque assim nós poderemos viver a vida que Tu quer para nós, a qual sem o Senhor nós não conseguimos, sem a Tua presença, sem a Tua habitação, sem o Teu direcionamento. Olha para nós, Senhor, com um olhar favorável, com um olhar gracioso, e faz-nos viver debaixo da Tua graça e a Tua paz. Faz, Senhor, com que tenhamos a cada dia crescimento e que venhamos fazer algo por essa cidade, para que quando sairmos daqui, lamentem a nossa saída. Para que quando estivermos, Senhor, em outro lugar, outros sejam beneficiados com a nossa presença. Que nós possamos ser cidadãos, Senhor, aqui, mas cidadãos do céu. A nossa cidadania não é daqui. Olha para nós, Senhor, e faz isso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Para que o nome de Cristo seja exaltado, Senhor. Para que o nome de Jesus seja elevado, Senhor. Para que o Teu nome seja santificado, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos responder o sermão? Vamos.